Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute invisibilidade social através de narrativas literárias. Nós estamos aí com vários livros sobre o assunto. Logo, na primeira página de Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago escreve: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Essa epígrafe é fantástica porque é retirada do livro dos Conselhos e pronuncia o argumento central do romance: a atual incapacidade dos homens de observar o seu entorno. Essa seria uma doença da contemporaneidade? Uma primeira observação, Uau. né? O livro dos Conselhos não existe, é uma criação do Saramago, né? Mas ele traz nesse romance, esse romance foi o objeto da minha dissertação de mestrado. Ele traz justamente essa questão da incapacidade que nós, né, cada vez mais, estamos sofrendo de enxergar as coisas, de enxergar o mundo como ele é. Perdemos nossa capacidade de indignação, para usar uma frase chavão, assim, estou ficando inteligente. Né? Perdemos nossa capacidade de indignação, mas é verdade. Né? E talvez a maior visibilidade que a Henriette falava da questão da internet, essa coisa de tornar tudo visível, tudo possível, tudo... Né? Joga exatamente no contrário, paradoxo. ou seja, no paradoxo da invisibilidade. Transforma tudo... E depois nós temos que pensar em outra coisa, né? Quando nós pegamos o Bauman ou pegamos o Milton Santos e pensamos do ponto de vista da sociologia ou da geografia, as questões urbanas, nós também temos muros invisíveis que separam no espaço urbano as pessoas, as classes sociais, o lugar onde elas moram. Né? Por exemplo, o seu deputado socialista do seu romance, ele não enxerga nada. Não enxerga nem sua filha em casa. Nem a sua filha, começar por aí. Ele enxerga melhor os gatos. A Constituição e Parlamento, que são os dois gatos. Os gatos dele chamam Constituição e Parlamento. É genial. Quem não leu o livro ainda, vale a pena ler, né? Mas é bem francês isso, né? Enxergar os gatos. Sim, claro, absolutamente francês, um hábito francês. Né? Ela trabalha com esses estereótipos. Né? Então, o que me preocupa, acho que quer dizer, é complementar ao que a senhora estava dizendo, professor, aqui. Quer dizer, me preocupa um pouco, o empobrecimento da linguagem e das formas de expressão, né? No mundo contemporâneo. Quer dizer, enfim, eu trouxe esse livro também por isso, né? Que, enfim, nessa edição ele tem mais de quase mil, enfim, mais de 1.100 páginas. Quer dizer, quem é que vai hoje em dia gastar o tempo necessário para ler esse livro inteiro, né? E estando acostumado com uma linguagem mais direta, quer dizer, e memorandos, né? E, quer dizer, enfim, uma linguagem do cinema, quer dizer, o cinema de arte está perdendo muito espaço, quer dizer, não tem mais a mesma, quer dizer, enfim, da mesma forma. Eu acho que isso, então, o resumo do resumo. Mas nós perdemos recursos, eu acho, existenciais para entender o outro quando você tem uma linguagem empobrecida, porque se a pessoa não disser a coisa do jeito que você quer, no formato que você pode ouvir, você não vai se esforçar para tentar interpretar e tentar entender. Seria essa a restrição do Paulo Coelho? Ele disse que aqui só tinha... É possível, né? É possível. Talvez você tenha detectado bem isso, Henrique. É possível. É um texto difícil de ler, né? Agora, é um texto difícil porque tem que ser difícil, né? Porque a experiência humana é complicada. Você tem que ter tempo para isso, para poder, inclusive, se enxergar nesse processo da leitura. Por quê? Porque a literatura te permite perceber isso também. O caso do Homem Invisível não é só a questão racial que ele está relatando aqui, na época de 52, nos Estados Unidos. Não, é toda a própria condição humana e como, no caso do direito, como o direito pode intervir nesse processo para contribuir com uma transformação social e também para evitar que ele sirva como instrumento, né, de ocultamento, etc. Acho que esse é um papel importante para o direito. Quero fazer outra provocação para vocês. No direito, por exemplo, essa massa de estudantes de direito, massa de advogados, onde é que fica? Não há um grande grau de invisibilidade aí também? Eu acho que a justiça está se massificando, né? Ela está se tornando uma justiça de massa. Isso tem um aspecto bom, por um lado, que dá mais acesso à justiça, né? Mas tem essa perda mesmo desse direito que olha, que é o direito que eu mais gosto, que olha para o caso, né? Que olha para o caso na sua complexidade, na sua,
quer dizer, enfim, todo caso é infinito, né? Como todo ser humano é infinito, você atribui uma culpa, você imputa a responsabilidade porque a lei manda, mas se você for investigar aquela conduta, né? Enfim, então acho que é um desafio, acho que tentar criar mecanismos, acho que a gente precisa fazer uma crítica à jurisdição e à massificação para tentar retomar mecanismos que consigam olhar o caso, né, que deem atenção, porque nessa massificação certamente está se perdendo, está se fazendo muita injustiça. Né, e também aí vou pegar o que vocês estão dizendo. Não tropeça no invisível, né? E vocês não acham que... E aí vem o papel da literatura. A literatura nos conta os invisíveis e denuncia, eles são invisíveis para que se tornem visíveis. Será que aí a minha tese antiga no direito e literatura é que nós precisamos de novas narrativas para que o direito possa contar melhor? Porque eu uso a ideia das desleituras, né? O professor Stein está trabalhando bastante isso do Bloomberg, né? Então, essa questão das desleituras, e eu estou dizendo que na medida em que o tempo vai calcificando os sentidos, e se nós não fizermos desleituras, eu não consigo ver o fenômeno. E, portanto, na medida em que os juristas vão calcificando a sua linguagem, eles vão diminuindo, vai virando uma espécie de direito tuitado, e já os fenômenos não aparecem, porque o mundo também é feito, é linguagem. Então, eu não tenho a linguagem que me tem, logo o que eu tenho. Eu tenho pedacinhos de mundo, é isso, e esse mundo eu não consigo ver. E nem o mundo me vê. Aí vem a invisibilidade também. Eu acho que tem, O que acham? Não, eu concordo com o senhor. Eu acho que nesse sentido, o seu trabalho dialoga também com o último Vará, né? Que foi pensar a mediação como uma forma de transformar a narrativa da justiça em alguma coisa que permitisse que outras histórias fossem contadas, a não ser a história da norma, a história da reputação de culpa. Você traz o Vará, mas o Vará tem um termo que ele cunha no ofício do mediador, que é a outridade, né? Em vez da alteridade, a outridade. É o outro, exatamente. E eu acho que a questão, no âmbito do processo, das reformas processuais, por exemplo, o que você tem um pouco esse processo de invisibilização também. Ou seja, você massifica e aí você invisibiliza o caso concreto, você invisibiliza as pessoas, de certa forma. Que são reformas produtivistas. E que, por outro lado... Efetividades quantitativas e não qualitativas. Mas que, por outro lado, permite que os visíveis possam se fazer visíveis. Quando eles têm um outro acesso ao sistema que se torna visível. Não dá pra que aí o processo dele não é julgado na pilha, que o processo dele é retirado para ser julgado separadamente. Uma pilha é invisibilidade. Pilha, o julgamento por pilha é o julgamento da invisibilidade. Exatamente. Agora, haveria como julgar se não fosse julgar o caso? Nós conseguimos, parece... Que dor seria julgar a pessoa e não um simples nome que está ali, né? Mas esse é o problema da uma espécie assim de metafísica do direito, né? Nós transformamos tudo numa espécie assim de generalidade conceitual e isso fez com que o direito passasse a apostar em súmulas vinculantes. Repercussão geral. Repercussão geral, porque cada repercussão geral torna invisíveis milhares de casos. Que o caso concreto que o Rodrigo clamava, ele fica obnubilado, né? Para usar uma palavra bonita, né? Obnubilação. Eu queria trazer a discussão um pouco disso para a educação. E né? traz ela rapidamente, porque o tempo ruge e urge. Quando nós temos, eventualmente, turmas de 60 alunos, os 60 vão ser visíveis? Não vão. Não tem como, né? Exatamente. É impossível, é impraticável isso, né? Quer dizer, o ensino à distância. Por isso mesmo, ele é a distância. Você nem vê o cara. Que visibilidade existe aí, né? Então, assim, que projeto de educação nós também estamos inseridos, né? Exatamente. E talvez o exemplo do Saramago, voltando, que talvez seria o próprio texto que eu não trouxe, que é a questão da cegueira, a própria democracia representativa hoje nesse ambiente de campanhas midiáticas, que se torna mais visível, mas menos visível. Paradoxal, você pegou o ponto, hein, Rodrigo? Completo. A campanha, do jeito que é feita, ela torna o sujeito visível, mas ele é igualzinho aos outros. Logo, se tudo é, nada é. Exato. E aí você não tem mais a diferença, logo não tem mais o caso, logo não tem mais o indivíduo. Você tem a generalidade. Acho que a dificuldade é mesmo a gente conseguir
lidar também, quer dizer, eu sou entusiasta do caso, eu acho que tem, mas a gente tem que lidar com o fato de que a gente vive numa sociedade de massa, né? Claro. Como é que a gente faz essa mescla? Eu acho que é um desafio que me tira o sono, digamos assim. Não dá para ficar pensando que... E depois também o mundo não é... O direito também não pode ser uma soma de casos, simplesmente porque eles têm que se ligar entre eles também, obviamente. Né? Qual é o livro que você não trouxe, Henriette, já que o professor Bolzapas já disse que era um que eu não trouxe, um dos que eu não trouxe, traria, e seria tu, exatamente Henriette? o Saramago. Embora nós já tenhamos discutido, o direito de literatura já discutiu Claro. o E Saramago. tu, Henriette? Traria Capitães da Areia, do Jorge Amado, esses textos que eu citei, né? E que eu já trouxe, também traria outra vez, A Macabé, que é outro exemplo de invisibilidade social, da Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Claro. E você, Rodrigo? Eu, na verdade, ia trazer uma letra de blues de uma cantora chamada Ma Rainey, né, que foi uma das primeiras vezes que a mulher negra conseguiu aparecer na esfera pública foi com as cantoras de blues, né, que começaram a cantar as dores e os seus problemas. Né, então, enfim, não seria um livro, seria... Enfim, uma letra de blues, por isso eu trouxe esse, que acho que era mais adequado. Né? Não, sem dúvida. Podia ter trazido também a Billie Holiday, por exemplo, que passa por um processo desse. Né? Eu assisti um documentário sobre ela, né? Eu sou fã da Billie Holiday, né? Que passa mais mesmo com a trajetória, porque ela não conseguia nem se apresentar no clube, porque não era permitido que houvesse 2 cantores negros, havia um só. Então, ela ia num, outro companheiro ia no outro clube. Então, quero agradecer vocês que conseguimos, né, fazer a partir da cotidianeidade digamos, do comum, do homem comum do Joyce, né, que é muito famoso de como ele quer contar isso e como ele conta. A Barberie, né, como é que é? Muriel Barberie. Barberie, que é da elegância do ouriço. Elegante é ela que escreve tão bem, né, belíssimamente, né? E como é o nome do teu autor, professor Bolzan? Ralph Ellison, que é sobre o homem invisível que faz essa questão. E alguma observação? Tem 10 segundos para cada um, se quiser fazer uma observação final sobre essa questão do invisível. Uma frase. Podemos tentar ser mais... nosso aluno de todo o Brasil refletir. Podemos tentar ser mais atentos por quem nós passamos, né? E enxergar mais as pessoas. Eu diria, não tenham medo de livros grandes. Também. O direito e literatura, eu sei disso porque eu sou fã do Musil, um dos meus livros preferidos, né? Der Mann ohne Eigenschaft, o homem sem qualidades, sem atributos. O Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e não esqueça de participar. Faça sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.